Fala aí, rapaziada boa ligada no canal do Leão. Gente, muita coisa acontecendo nas últimas 24 horas, muitas notícias, muitos acontecimentos no mundo do Vitória. E acontecimentos que deixam explícitos, ao meu ver, um fato. Fábio Mota tá em total desespero. Não tem mais planejamento, não tem mais estratégia, não tem mais contenção de crise, gestão de crise, agora é desespero, irmão. É segurar na mão de Deus e ir tentar tirar para tudo quanto é lado para ver se um tiro agarra em algum lugar. Vamos falar sobre esses assuntos, tá, gente? Vai chegando, já vai deixando o like. Se você tiver um hypar, ajuda a gente mais ainda. Nosso canal tá em fase de reascensão, de ganho de território. Do tempo que a gente ficou parado, estamos começando a melhorar os números aí, muito graças a todo mundo aí que tem voltado a acompanhar a gente, principalmente aqui no YouTube, né, lá do Instagram já há mais algum tempo. Pedido também para você se tornar membro. Queria aproveitar, né, logo o começo aqui, a gente já vai falar dos assuntos, mas para agradecer, como agora a gente tá em início dessa campanha de membro, então ainda temos 14 membros, ganhamos mais 2 membros aqui desde a última leva. Lembrando que nossa meta, gente, é chegar a 1.000 membros, como eu falei, para a gente se tornar autossustentável, tá? Então estamos um pouquinho distante da meta, mas eu confio aí que a gente vai conseguir chegar lá. Então se você puder, a partir de R$ 2,99 se tornar membro, além de tudo, você tem a vantagem de ter prioridade aí nos chats quando a gente faz live, ter prioridade nos comentários, nas respostas dos comentários, você tem selos personalizados. Você pode participar também das lives que vamos organizar para membros em breve e várias outras vantagens que eu não vou saber enumerar agora, mas a principal de todas, você ajuda o canal do Leão a continuar produzindo conteúdo. Lembrando que quem não tiver meios de se tornar membro pode ajudar diretamente fazendo um Pix aqui no nosso QR Code, tá aqui no canto da tela aparecendo. Qualquer valor já ajuda a gente. Agora vamos falar dos assuntos que viemos aqui para falar, né, gente? Principais assuntos do dia. Prováveis retornos de Camutanga e Dudu. Rodrigo Chagas, treinador interino do Vitória apresentado. Ingresso anunciado a R$ 15. E o enquadro dos imbatíveis ao elenco do Vitória. Acho que foram assim, as 4 principais notícias do dia. E vamos falar sobre elas aqui hoje. O que eu entendo dessas 4 notícias é: Fábio Mota tá perdido. Fábio Mota não sabe mais o que fazer para salvar o Vitória desse desastre que foi esse ano, esse fiasco que ele proporcionou, subestimando assim a temporada que o Vitória teria, subestimando a torcida. E acho que mais uma vez ele subestima a torcida, sabe? Eu acho que Fábio Mota não tá entendendo que o torcedor não é abestalhado. Tá? Embora tenha alguns torcedores que se deixam levar, se deixam manipular. É que tá claro, a meu ver. Fábio Mota errou drasticamente no planejamento. Ele errou quando teve chance de fazer essa manutenção do planejamento errado. E agora ele tá indo para a fase de desespero, de tentar buscar todos os tipos de soluções possíveis para tentar estancar uma sangria que eu já não sei mais se será possível. Eu tenho certeza que vai ser aquela fase, torcedor, que ele vai apelar para tanta coisa, até inclusive para questões místicas, sabe? Como camisa de zica, como foi ano passado, né? Que tinha a onda de não jogar no Barradão com a camisa vermelha e preta. Então eu tenho certeza que vai chegar um momento, né, de ver alguém jogando sal grosso no gramado do Barradão. Eu acredito que a gente vai ver até cena de padre ignorar no Barradão, pastor ignorar no Barradão, pai de santo. Acho que o primeiro sinal nítido de desespero é essa apresentação do treinador interino Rodrigo Chagas. É o que eu falo, o Fábio Mota parece estar tentando fazer o torcedor de otário. Não se apresenta treinador interino, acho que eu vi até, se eu não me engano, Anderson Matos questionando isso na coletiva, que nunca viu antes um treinador interino ser apresentado em coletiva. Eu também não. Então, Fábio Mota, seja honesto pelo menos com o torcedor, porque o torcedor não aguenta mais ser feito de trouxa. Pra gente confiar, voltar a confiar em você, você tem que pelo menos ser honesto com o torcedor. Claro que uma liderança, como eu já falei aqui antes, não pode mostrar sinais de desespero também, porque se você não tiver um líder que as pessoas olhem, que o grupo olhe e veja que aquele líder sabe para onde está sendo conduzido a coisa, é complicado. Mas também tem hora que tem que se reconhecer que a coisa não está caminhando do jeito que se planejava caminhar. Rodrigo Chagas não é o treinador interino do Vitória. Rodrigo Chagas vai ser o treinador do Vitória efetivado. O que acontece, ao meu ver, isso aqui é a minha percepção, minha projeção é: se por um acaso os resultados não vierem com o Rodrigo,
né, ou piorarem, acredito que vir vai ser cobrar demais de Rodrigo, porque os resultados não vieram com o Carpini, não vieram com o Carille. Acho que é injusto cobrar que Rodrigo Chagas traga os resultados que treinadores aí com mais traquejo, né, na Série A, com mais, apesar que Carpini também não tinha tanta experiência com Série A, mas com mais rodagem, mais experiência, seria injusto cobrar de Rodrigo Chagas que resolvesse esse problema. Eu acredito que o roteiro vai ser esse. Dá uma chance para Rodrigo Chagas e apostar nesse fator de ser um ídolo, de ser um cara que tem uma identidade com o torcedor, que é um cara que representou o Vitória, foi um jogador que honrou a camisa. É usar realmente esse fator extra para tentar gerar algum tipo de conectividade ali com o torcedor e apostar nisso para dar certo. Acredito que se não der certo, e assim, precisa dar muito errado, não é só dar certo, precisa dar muito errado, tipo, perder jogos seguidos. Acredito que a não ser que haja isso, Rodrigo Chagas vai até o final. Se houverem resultados assim sustentáveis nas próximas 2, 3 rodadas, aí o clube vai para aquela de buscar um treinador para, assim, ir até a reta final de algo que está quase iminente para o Vitória. Eu acho uma sacanagem você expor um ídolo do clube a esse tipo de situação. Você coloca ele na linha de frente de uma guerra assim quase perdida. É porque você vai estar expondo o profissional no momento mais crítico. Você está dando para ele o elenco, que eu já falei aqui em outros momentos, para mim é o pior elenco que já representou o Vitória numa Série A. Aí você está dando nas mãos desse treinador resolver um problema que não foi ele que criou. Foi um problema gerado pela diretoria por ter menosprezado no início do ano a Série A. Aí você dá um elenco de merda, você usa esse cara para tentar conter a crise, né, mostrando pro torcedor a figura de um ídolo, de alguém que tem uma identidade com o torcedor. E aí você acalma os ânimos do torcedor, faz o torcedor apostar nessa questão extra-campo que eu falei. Mas, assim, a chance de dar errado é muito grande. E se der errado, quem vai ficar queimado vai ser o próprio Rodrigo Chagas, que mais uma vez vai ser usado aí de boi de piranha, como foi Carpini, que merecia sair, é verdade, eu já pedi aqui, mas não era o principal responsável. Como foi Carille, que também merecia sair, mas não foi o principal responsável. E como outros e outros, né, jogadores que foram afastados, Manequinha aí que foi rebaixado para vir Gustavo Vieira, quando o principal responsável é o presidente do clube que comanda tudo isso aí. E aí se o time não consegue se recuperar, faz o que com o Rodrigo Chagas? Traz ele de volta pro sub-20, de repente o cara voltar com essa mancha pro sub-20, será que tem clima? Será que o torcedor vai entender isso bem? Será que vai ficar bom para a carreira do profissional? Eu acho isso extremamente perigoso. Claro que para o profissional é uma oportunidade que ele quer agarrar. Ele deve estar muito feliz de estar recebendo essa missão. Mas é muito arriscado, muito arriscado. E, gente, cara, eu tenho uma simpatia enorme por Rodrigo Chagas, tá? Não vi Rodrigo Chagas jogar, mas sei que ele foi um grande jogador. Inclusive, detalhe, tá, gente? Só uma curiosidade aqui, que ontem o jogador do Baiaçá foi convocado para a seleção merecidamente, tá? Apesar de ter torcedor do Vitória aí com a cabeça pirando, o cara disse, gente, é merecido o cara aí. E acho que é momento da gente exaltar esse feito, porque, querendo ou não, é um tabu que está sendo quebrado. A gente sabe como foi raro jogadores nordestinos serem convocados para a seleção brasileira por toda a questão do preconceito. Mas o próprio Rodrigo Chagas foi um desses raros jogadores que foi convocado para a seleção ali entre 1994 e 1995, eu não lembro direito a data, mas ele foi convocado para a seleção, um desses pouquíssimos jogadores aí que já atuaram pelo Nordeste, que foram convocados para a seleção, enquanto atuando no Nordeste, né, que ele era jogador do Vitória na época. Mas voltando, apesar de Rodrigo Chagas ter sido esse grande jogador, esse grande ídolo, vamos ser sinceros, como treinador, gente, a carreira de Rodrigo Chagas não evoluiu. Rodrigo Chagas treinou o Vitória, treinou a Juazeirense, a Jacuipense e o Atlético de Alagoinhas. Todos os times do campeonato baiano, do cenário baiano, né? Tirando o Vitória, que é um time de Série A, times que estão reservados ao cenário exclusivamente baiano. Agora me diga, como é que se dá para esse cara a missão de conduzir um clube em crise, uma das maiores crises da sua história futebolística? Você entrega a Série A mais difícil, a Série A mais cara de todos os tempos, para esse cara, no momento que o clube tá, e espera que ele resolva a situação. Por isso que eu acho que é uma sacanagem com o treinador. Eu torço do fundo do coração para estar redondamente enganado, mas tá tudo apontando para isso não dar certo. Espero que eu queime minha língua e que tudo dê certo, porque eu torço demais, não só para o Vitória se recuperar, isso aí
é chover no molhado, mas pro próprio Rodrigo Chagas ter sucesso, porque ele merece. O outro assunto do dia foi o provável retorno de Camutanga e Dudu. Também mais uma medida, ao meu ver, desesperada. Vitória não tinha nenhum planejamento para isso. Eu acho que a ideia do clube era realmente deixar Camutanga no Remo para se recuperar da questão física até o final do ano e voltar talvez para uma próxima temporada. E Dudu, acredito que o Vitória nem tinha mais planos de repatriar Dudu, vou ser sincero, para minha ideia era tentar valorizar Dudu em outro clube para depois vender ele para algum lugar. Mas como tá chegando reta final de uma janela da qual a gente volta mais fraco, a qual o presidente não aproveitou para fazer os ajustes que precisavam ser feitos, é o que o Vitória vai tentar. Remeter também a uma questão, né, de memória afetiva até do torcedor, trazendo jogadores que possuem uma identificação com a gente, possui ali algo neles que remete a um momento que o clube estava melhor conectado com sua torcida. E jogadores que vão fazer a gente se sentir melhor representado dentro de campo, que o que mais a gente tem falado aqui é o quanto esse elenco, além de ruim, é bunda mole. Então, falar para vocês, é um jogador que tá vindo de uma Série B e outro que tá vindo de uma Série C, mas eu não vou reclamar, cara. Sinceramente, em outras circunstâncias, a gente já tá comentando aqui, pô, estamos tendo que recorrer a jogadores de 2023. Eu não vou reclamar, cara, sinceramente. Se vai mudar o patamar do clube, se vai mudar o nível técnico do elenco, eu sinceramente não sei. Quero deixar até um trecho aqui do comentário que eu fiz ontem no podcast Cria FC. E já eu volto para falar da questão do ingresso e a questão do enquadro da torcida organizada aos jogadores ontem. Cara, essa questão dele ser reserva na Ponte Preta é relativo, porque, assim, realmente analisando a não titularidade absoluta dele num time que tá jogando a Série C, é algo a se pensar. Porém, assim, às vezes conta muito o ambiente que o cara tá, a motivação. A motivação de você tá jogando a Série A pelo Vitória é uma, de você tá jogando a Série C pela Ponte Preta também, que é uma grande equipe, mas assim, a gente sabe o quanto a Série C acaba afetando, às vezes, a motivação, até porque ele deu uma entrevista, não lembro se foi no começo desse ano, muito emocionado depois de fazer um gol, acho que foi esse ano no Campeonato Paulista, que ele até chega a chorar, falando assim, de como a carreira dele deu uma despencada, né? Ele vinha numa ascensão aí quando chegou no Vitória, desde 2023, quando foi campeão, em seguida também conseguiu ali fazer parte do time que derrotou o Bahia SAF. E aí, de repente, ele se envolveu em todo aquele imbróglio que acabou, assim, dando uma queda livre na carreira dele. Foi pro Novo Horizontino, que também foi reserva, apesar do Novo Horizontino ter brigado pra subir, né, até a reta final ali. E depois foi pra Ponte Preta, onde ele chegou até bem, depois acabou amargando a reserva, também se envolvendo em polêmicas, né, sequências de expulsões. E o que começou o problema de Dudu aqui foi uma expulsão no jogo contra o Atlético Goianiense, que ele afrontou a torcida, o torcedor foi cobrar ele ali nos corredores e ele meio que bateu de frente com o torcedor. Depois teve aquele lance que se falou dele ter sido encontrado aí bebendo pelos cantos da cidade com o Rodrigo Andrade e me chamasse eu tinha ido. Achou-se por bem afastá-lo, né, naquele momento ali que caiu Léo Condé, veio Carpini, né, ele meio que chegou com aquela tarefa de afastar as laranjas podres, como se diz no futebol, para tentar dar um outro ânimo ali ao elenco do Vitória. Mas assim, a gente tá falando de quê? A gente tá falando do quê ontem? O que a gente tá falando ontem? Que o Vitória precisa de jogadores com sangue no olho, com jogadores com liderança, jogadores de picadura, maturidade. Entendeu? Pô, tem que ter jogador cara-homem nessa porra desse time pra, você tava falando, estante, pra procurar um problema quando o jogo a porra estiver empenando pro lado do Vitória, entendeu? Pra crescer pra cima de um jogador engraçadinho. Sim. Porque no Bavi mesmo, meu, o Bahia tomou conta do Vitória. Os caras faziam o que queriam. Foi no Barradão, né? Todos desse ano. Foi. Não tinha ninguém. Tem até uns vídeos que viralizam sempre de Dudu, que Carlos Alexandre vem pra cima dele com aquela palhaçadinha dele e Dudu cresce logo, é o quê? E aí Carlos Alexandre se aputa logo. Tem que ter um jogador psicopata no time, assim. Um cara com testosterona, assim. Todo time tem que ter um cara dele. Essa questão do ingresso, né, gente? Vitória anunciou ontem que os ingressos serão R$15 para quem comprar através do cupom de sócio. Bicho, é isso que não entra na minha cabeça, não dá para entender, sabe? Cara, cabeça de dirigente é um bagulho assim doido de entender. Porque quantas vezes a gente vê aqui, quantos vídeos a gente gravou aqui falando que o Vitória tava afastando o torcedor com ingresso a R$200.
E o Vitória em momento nenhum recuou. O Vitória bateu o pé na porra dos R$ 200 no ingresso. 120, né, em jogos de menor expressão e 200 em jogos contra os times ali do eixo. O Vitória não recuou. O Vitória manteve o ingresso naquele valor. E a gente gravando vídeo atrás de vídeo, o torcedor pedindo. E muita gente pedindo. E o Vitória não recuou. Eu falei, Fábio Mota, tá afastando o torcedor, Fábio Mota. O time é ruim, deixa o torcedor ajudar. E aí, quando não tem mais jeito, você coloca o ingresso de R$ 15. Agora me diga, cara, não era melhor, lá no começo do ano, ter feito um preço único, sei lá, de R$ 50, R$ 60 que fosse o ingresso, do que agora você tá submetendo o clube a esse vexame de colocar ingresso a R$ 15. Só não coloque o portão aberto, que eu não sei nem se pode. Acho que por lei nem pode, ia virar bagunça também. Colocar ingresso a R$ 15, assim, é a confissão de que você não sabe mais o que fazer, sabe? E por muito tempo, Fábio Mota teve a oportunidade de colocar esses ingressos mais acessíveis e talvez ter o torcedor mais presente no Barradão e poder trabalhar essa questão para chacoalhar melhor esse elenco. Que agora que não tem mais jeito, e eu cantei essa pedra lá atrás, agora que não tem mais jeito, você recorre ao torcedor para ele socorrer. E sabe o que é pior? Se a gente conseguir resolver, se a gente conseguir esse milagre, ano que vem é a mesma porra. Ele faz aqui pro torcedor de novo. Bota ingresso de 200, 250, até mais. Entendeu? O foda é isso, irmão. O torcedor só serve realmente quando o clube tá fudido. Pra eles, né? Pra gente não é pra eles, só serve quando o clube tá na merda. Aí você recorre ao torcedor para lhe socorrer. Bicho, isso é uma parada que não entra na minha cabeça. Porque você manteve a porra do valor do ingresso a R$ 200, sendo que você podia manter esse ingresso mais acessível há muito tempo lá atrás e trazer o torcedor em maior número pro Barradão para tentar fazer esse time bizarro, esse time pífio, conseguir 5% a mais que fosse de garra, de alma, de técnica, de vontade, de sangue no olho. Não. Aí mantém a porra do ingresso no valor elitizado e agora você traz o ingresso para R$ 15. É uma parada assim vexaminosa, irmão. Quanto a outra questão, né, do enquadro dos imbatíveis. Gente, muita gente marca assim o canal, não só o canal, né, todo mundo que cria conteúdo e cobra uma atitude da gente que tem, querendo ou não, esse poder de conseguir mobilizar, conseguir influenciar algumas pessoas, cobrando pra gente protestar, pra gente cobrar de torcida organizada. Eu acredito, sinceramente. Acho que se for olhar os vídeos lá do canal do Leão do passado, vai achar várias vezes eu falando sobre essa questão de protesto, da gente protestar. Eu já fui para alguns protestos também, achava isso super legal e super eficiente. Hoje, eu não acredito nisso mais. Tenho que ser bem sincero. Eu não acredito no efeito prático. Por exemplo, eu acho que ontem as coisas que Gabriel falou, principalmente em relação ao elenco ser, os caras serem passivos, serem bunda mole, de todos os times cobrarem, todos os times reclamarem com o juiz, dos caras não dar porrada, dos caras ficar vendo o Flamengo, por exemplo, empilhar gol atrás de gol e não dar uma porrada. Os caras não ganharam um amarelo na porra do jogo. Como é que você tomou 8-0 e não tomou um amarelo, pô? Então acho que aquilo ali é de fundamental importância, você dar essa ideia dura. Esse elenco precisava ouvir algumas ideias duras mesmo. Eu não sei se isso é dito pela diretoria, para talvez não criar um climão ali, não criar um ambiente ruim entre os jogadores. Então assim, eu acho que nesse sentido é interessante vir alguém de fora, que até você preserva o ambiente do clube e você traz alguém que é uma liderança de torcida para dar essa ideia, para ver se esses caras bunda mole acorda. Mas eu sinceramente acho que o protesto ontem foi até um protesto que manteve o nível, mas eu sinceramente, cara, não acredito em termos práticos que isso mude muita coisa não, cara. Porque o jogador ruim, ele não vai deixar de ser ruim, sabe? Não vai deixar de ser ruim. Eu acredito até que a depender dos jogadores pode piorar o psicológico dele, porque estamos falando de um elenco que é totalmente instável psicologicamente, tem um mental de um guardanapo. Então acho que isso pode deixar até o cara mais afetado de campo. Mas acredito que valeu justamente por ter os jogadores que precisavam vir essa ideia mais dura mesmo, para ver se eles tomam um pouco de vergonha na cara. Porém, os jogadores não têm culpa de serem ruins e terem sido contratados. Ninguém pediu para ser contratado. Fábio Mota que os contratou. Para o vídeo não ficar muito longo, durante a semana a gente até volta a falar melhor sobre esses assuntos, tá? Vou encerrar aqui agora. Também eu tenho que terminar esse vídeo
editar aqui rapidinho para poder correr lá pro podcast. Deixe seu like aí, seu hypar, comenta aí o que vocês acharam. Não esquecendo, gente, se tornar membro pra gente fortalecer aqui nosso campo. Se você puder ajudar também através do Pix do canal. Vou aproveitar para falar rápido aqui o nome dos membros, que graças a vocês o canal vai se fortalecendo. E obrigado, alguns chegaram até pessoalmente para mim, como por exemplo Daniel, que é ex-líder aí do Movimento Vitória SAF, para dar uma força, motivar pra gente continuar, que eu falei aqui da dificuldade que a gente estava tendo. Então obrigado aí a Daniel Barbosa, Rafael França, Marcos Ramon, Jamel, Danilo Santos, Clodoaldo Mata, Ederson Freitas, Enderson Freitas, meu parceiro aí, Paulo Itacaranha, também grande parceiro aí, sempre presente nas lives e presente também nos comentários do canal, Guilherme Sampaio, Sandro Burgos, Tailson Reis e Murilo Moura são atualmente os membros do canal. Muito obrigado, gente. Tamo junto, gente. Até a próxima.